Salve, salve, Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre NFL, sobre Denver Broncos. Setembro finalmente chegou e nessa semana, bom, não exatamente nessa semana, mas se a gente for parar para pensar que a semana da NFL começa na quinta-feira, estamos em Game Week do Denver Broncos, finalmente um jogo valendo. Segunda-feira, dia 12 de setembro, o Denver Broncos vai enfrentar o Seattle Seahawks pelo Monday Night Football da semana 1 da NFL e a gente vai trazer aqui nesse vídeo alguns pontos sobre esse jogo, né, o que eu acho, né, a perspectiva que eu tenho para esse jogo. Mas antes de tudo, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele likezinho que ajuda demais na divulgação, sabe? A gente chegou aí a 520 inscritos nessa semana e a gente está com a meta de bater, de repente, 600 inscritos até o final da temporada e eu tenho plena certeza que a gente vai bater essa meta. Então vamos para o vídeo. Bom, em termos gerais, se a gente for parar para analisar os elencos, né, dos dois times, o Denver Broncos tem um time relativamente bem superior, né, ao Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks que nos últimos, de repente, 3, 4 anos, é um time que era muito que carregado, né, de certa forma, pelo Russell Wilson, e agora ele está no Denver Broncos. Então, é um confronto que mexe aí com muitas emoções, a gente vai falar um pouco desse aspecto, mas falando um pouco da off-season dos dois times, né, bem resumidamente, o Denver Broncos, obviamente, trouxe o Russell Wilson, trouxe jogadores de impacto, como, por exemplo, o Randy Gregory, edge rusher do Dallas, ex-Dallas Cowboys, que agora, se tudo der certo, vai fazer sua estreia pelo Denver Broncos, fora as adições no draft, por exemplo, o Nick Bonito, edge de Oklahoma, o Greg Dulcich, Tyrande, enfim. O Denver Broncos fez um draft interessante. E o Seattle Seahawks, depois de anos fazendo drafts muito questionáveis, fez um draft de 2022 muito bom. Pegou um offensive tackle muito bom com a escolha que era do Denver Broncos, que foi para Seattle na troca pelo Russell Wilson. Escolheram o Charles Cross, um offensive tackle muito bom, que inclusive alguns colocavam até como um alvo possível dos Broncos antes da gente trocar pelo Russell Wilson. Né? Fora outros jogadores, como por exemplo Boye Mafe, jogador de Minnesota, edge rusher de Minnesota, Kenneth Walker, running back, que também estava muito alto nos boards de praticamente todo mundo. Então fica assim um gosto meio amargo, né? Porque a gente esperava que Seattle não fosse usar tão bem as escolhas que a gente mandou para eles pelo Russell Wilson. Mas no final das contas ainda é um time bem fragilizado, é um time que não tem nenhum grande nome assim. O grande nome do time até ano passado era o Russell Wilson. E a gente espera que esse time permaneça, né, na mediocridade, pelo menos na semana 1. Falando um pouco do aspecto emocional do jogo, o Russell Wilson já disse algumas vezes em entrevista que ele vai tratar esse jogo como um outro jogo qualquer, né? Que obviamente é um jogo de estreia dele pelos Broncos, é um jogo contra o ex-time dele, mas ele vai tentar manter, né, o nível de serenidade dele, digamos assim, no padrão que ele sempre teve durante a carreira. Mas eu duvido muito que isso aconteça. A gente tem aí alguns casos recentes de jogadores visitando os seus ex-times. Tom Brady, no ano passado, contra os Patriots, que não foi bem. Se vocês forem lembrar, a primeira vez que o Peyton Manning jogou contra os Colts, em 2013, a gente acabou perdendo aquele jogo. Então, assim, tem que levar em conta esse aspecto emocional. E eu vejo muita gente colocando assim, vai ser o jogo de vingança do Russell Wilson, vai ser aquele jogo que ele vai destruir. E eu espero de coração que isso aconteça, mas eu duvido muito que isso aconteça logo no começo do jogo. Pelo fato de ser um novo time, né, ele ainda está criando a sua conexão com os jogadores. A gente tem que lembrar que é uma comissão técnica do Denver Broncos muito jovem, uma comissão técnica caloura. O Nathaniel Hackett é o head coach de primeira viagem. O Ejiro Evero, coordenador defensivo, vai ser a primeira vez que ele vai chamar jogadas. Então, assim, tem muitos aspectos que podem fazer com que esse jogo fique muito apertado. Né? Eu vejo muita empolgação dos torcedores nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Twitter, e tá certo, tá mais do que certo. E talvez eu que esteja querendo colocar um pouco de água no chope, mas é porque eu acho que tem muitos aspectos emocionais, né, que podem acabar deixando esse jogo um pouco mais parelho. Mas falando um pouco do aspecto técnico, né, se a gente for comparar os quarterbacks, não dá nem pro cheiro, né? O Russell Wilson é muito superior ao Dino Smith, que ganhou a disputa de titularidade
contra o Drew Lock, mais uma disputa de titularidade que o Drew Lock perde. Em termos de corpo de running backs, os Broncos também levam vantagem, principalmente porque os dois estão saudáveis, né? Tanto o Javonte Williams quanto o Melvin Gordon, enquanto do lado de Seattle, o Rashad Penny é o único running back de calibre de NFL, né? Titular de NFL, que está saudável, enquanto o Kenneth Walker, o calouro que eu mencionei mais no começo do vídeo, calouro de segunda rodada, muito bom running back, ele está lidando com um problema de hérnia, então a gente não sabe qual vai ser o status dele para o jogo. Imagino que ele possa aparecer no jogo, mas caso apareça, vai ter toques limitados ali. Então, no jogo corrido, nos nomes, a gente vai ter essa vantagem. O grupo de wide receivers eu acho que é parelho, talvez até o Seattle Seahawks tenha uma leve vantagem, porque são dois recebedores que já são provados na liga, né, o DK Metcalf e o Tyler Lockett, mas tem que lembrar que eles jogavam com o Russell Wilson e agora eles vão jogar com o Geno Smith, então pode ser que eles tenham uma queda de produtividade nesse ano. Né? Do lado dos Broncos, a gente tem aí um corpo de recebedores muito promissor, a gente vem falando aí nos últimos 2, 3 anos que é um corpo de recebedores, não só de wide receivers, como de tight ends também, que promete, mas que precisa mostrar serviço, né? E agora tem um cara que vai colocar a bola na mão deles, então eles têm que evitar drops, conseguir mais jardas depois da recepção, que é uma coisa que faltou muito nos Broncos em alguns momentos no ano passado. E a gente espera que o time tenha bastante essa pegada. Né? A linha ofensiva, o Seattle, como eu disse, revolucionou a linha ofensiva em uma temporada, né? Draftou dois tackles, um left tackle e um right tackle, o Charles Cross e o Abraham Lucas, dois que foram muito bem na pré-temporada, né? Que vem recebendo muitos elogios da comissão técnica. Então é curioso porque o Russell Wilson nunca teve uma linha ofensiva boa em Seattle e no primeiro ano que ele sai, em tese, Seattle tem uma linha ofensiva que talvez fosse a melhor da carreira do Russell Wilson. Mas de linha ofensiva a gente também não pode reclamar muito. A gente tem uma linha ofensiva no mínimo sólida. A gente tem um left tackle que já foi All-Pro 2 anos atrás, o Garrett Bowles. A gente tem um left guard que joga muito bem nesse novo esquema do Nathaniel Hackett, que é o Dalton Risner. A gente tem um center que recebeu muitos elogios, né, dos jogadores de defesa dos Broncos nessa off-season, nessa pré-temporada. O Lloyd Cushenberry foi considerado por alguns jogadores da defesa dos Broncos como o MVP da linha ofensiva, então isso é uma coisa que deixa a gente muito empolgado. E o Quinn Miners, o right guard, também vem para mais um ano muito bom. Ele recebeu titularidade em alguns jogos no ano passado e foi muito bem no run blocking, mas na proteção ao passe ele teve alguns problemas, mas a gente acha que nesse segundo ano, a gente imagina que nesse segundo ano ele supere esses problemas. A maior questão do jogo, né, das duas linhas ofensivas, seria a questão do right tackle, né, para os Broncos, porque a gente não sabe quem vai ser o right tackle titular dos Broncos na segunda-feira. O Billy Turner ele vem treinando normalmente com o time, alguns dias foram até limitados, mas hoje sábado, né, estou gravando esse vídeo no sábado, ele treinou normalmente e vamos ver qual vai ser o status dele. Ele está listado como questionável, junto com o Randy Gregory, ambos estão questionáveis. E o KJ Hamler também. O KJ Hamler também está questionável. Mas desses três eu imagino que pelo menos dois joguem. O que eu ficaria menos surpreso se não jogasse seria o Billy Turner. Tanto o George Payton, o general manager, quanto o Nathaniel Hackett, o head coach, quando eles falam sobre o Billy Turner, eles sempre falam com uma certa ponderação, com um certo porém, né? Eu acho que eles não estão 100% confiantes de que ele vai estar apto para o jogo, mas eles colocam muita confiança nele, né? Na minha visão, ele foi contratado para ser o right tackle titular do time. Vamos ver se ele vai estar apto para jogar na semana 1. Se ele não tiver, é uma perda relativamente grande para o time. Eu confesso que não confio muito no Calvin Anderson. Acho que ele já teve seu tempo para se provar e ele só se provou quando ele entrou durante o jogo, não quando ele começou como titular. Mas vamos ver aí o que vai acontecer em relação a isso. Do lado defensivo da bola, outro banho dos Broncos, né? Os Broncos têm uma defesa bem melhor do que a do Seattle Seahawks. Se for parar para pensar só no corpo de cornerbacks, né? Os Broncos têm 3 cornerbacks que têm um certo calibre de NFL, né? O Patrick Surtain vem para ano de All-Pro, na minha visão. Né? O Ronald Darby também é um cara que é muito subestimado. Quando esteve em campo no ano passado, ele foi muito sólido. E o time contratou o Kawan Williams, cornerback de São Francisco, que jogava no nickel, para ser o nickel do time.
Então, é um grupo de cornerbacks que me agrada, assim, não é o melhor da liga, mas é um grupo bem sólido. E do lado do Seattle Seahawks, a gente tem só um nome, que é o Sidney Jones, o cornerback do Seattle Seahawks, que jogou muito bem na temporada passada, mas ainda assim é só um nome, né? Tirando ele, você tem o Art Burns, você tem outros cornerbacks calouros, por exemplo, esqueci o nome agora me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu me lembro, mas era um cornerback que era muito alto, era o dois, foi o Kobe Bryant e o outro, que eu esqueci o nome, mas era um cornerback, depois eu vou colocar até aqui na descrição do vídeo, mas é um cornerback muito alto, literalmente alto de estatura, muito veloz também, mas que falta técnica nele. Eu vi alguns lances dele na pré-temporada e esqueci o nome dele, nossa, tá na ponta da língua. Daqui a pouco eu lembro, assim, vou explodir. Mas, assim, de certa forma, a secundária do Seattle, a força deles está no grupo de safeties. Né? O Jamal Adams é um dos melhores safeties da NFL quando a gente fala de safety jogando ali no box, né? O cara porradeiro, o cara que vai atrás do jogo corrido, porque ele tem pouquíssimas interceptações. Né? A dupla de safety de Seattle é muito boa, só que a dupla de safety dos Broncos é melhor. Né? O Justin Simmons aí é um safety nível All-Pro, é um cara muito subestimado ao redor da liga. A gente tem atrás dele o Kareem Jackson, que é outro cara muito porrador. A gente tem dois safeties reservas muito interessantes, né? O Caden Stearns e o PJ Locke, dois jogadores aí para profundidade, tanto para special teams como para profundidade do time. Né? Então, de forma geral, assim, na secundária, os Broncos são um time superior. Talvez ali no front seven que fique mais parelho, né? Os Broncos, como eu disse, adicionaram o Randy Gregory e o Nick Bonito, além de mover o Baron Browning de inside linebacker para outside linebacker. Então, essas foram as três principais adições do time para a posição de edge rusher. E o Seattle tem um grupo ok, como eu disse, tem o Boye Mafe, aí draftado esse ano. A gente, na troca pelo Russell Wilson, mandou o Shelby Harris, que é um jogador muito interessante, é um jogador que alinha muito bem contra o jogo corrido e consegue desviar muitas bolas ali. Lembrando que o Russell Wilson é um quarterback baixo, então jogadores que desviam muito bem passe acabam tendo impacto contra ele. E no grupo de linebackers, eu acho que é pau a pau, talvez tendendo um pouco para Seattle por conta do atleticismo do Jordan Brooks, que foi uma escolha contestada de draft há 2 anos atrás, escolha de primeira rodada de draft, mas que vem se desenvolvendo, né? Vai aí assumir o manto do Bob Wagner, que saiu também. Que off-season do Seattle, né? Assim, perdeu o Russell Wilson e o Bob Wagner, dois caras, dois líderes, né? O líder do ataque e o líder da defesa realmente estão apostando em um rebuild do time. Só que é curioso porque estão apostando em um rebuild com o técnico mais velho da NFL, que é o Pete Carroll, que é um cara muito vencedor, mas não sei se seria o nome melhor nome para assumir um rebuild. Né? Então, assim, no geral, os Broncos são mais time que o Seattle, tanto é que as casas de aposta colocam aí os Broncos com 6,5 pontos de vantagem, né, no handicap. Então, criou-se uma expectativa muito boa para esse time e o time tem que corresponder isso em campo. Mas eu não acho que isso vai acontecer de forma assim, logo no primeiro instante os Broncos vão se provar muito melhores que o Seattle, até porque, como eu disse, tem um aspecto emocional do jogo, a torcida de Seattle vai vir sim, para acabar com o jogo, né, para tentar desestabilizar o Russell Wilson, para tentar criar um ambiente ruim para ele. E a gente tem que lembrar que é uma coisa que eu já falei algumas vezes nas lives, nos podcasts, que na semana 1, todos os times estão 0-0, sabe? Não tem nenhum time que tem recorde negativo, não tem nenhum time que está em baixa. Todos os times começam igual. Então, assim, o fato desse jogo ser na semana 1 e não sei lá, não ser na semana, sei lá, semana 10, semana 12, que Seattle provavelmente já vai ter um recorde negativo, nesse caso seria muito melhor para os Broncos, porque Seattle já estaria mais fragilizado ali ao longo da temporada, e na semana 1 tudo pode acontecer, ainda mais jogando fora de casa e num ambiente hostil como é lá no estádio do Seattle, fora que eles estão se apegando muito nessa questão da mística, que eles vão jogar até com o color rush dele, que é um deles, que é um uniforme todo verde, né, aquele verde marca-texto, que eles estão 7-1. Eles têm 7 vitórias e uma derrota jogando com esse uniforme. Então eles estão se apegando bastante aí a essas místicas e tal. Mas, no geral, acho que vai ser um jogo que os Broncos vão vencer, mas não vai ser fácil do jeito como estão pintando. Eu aposto aí num placar com, no máximo, uma posse ali, um touchdown de diferença para os Broncos. Acho que os Broncos vão acabar se descolando ali no segundo tempo.
Um pouco parecido como foi na estreia da NFL, né, de Bills e Rams, que o primeiro tempo terminou empatado, 10-10. Acho que é um cenário que pode acontecer nesse jogo. Se eu tivesse que dar alguns palpites de alguns jogadores indo muito bem, acho que o Javonte Williams tem tudo para começar bem o ano, para de repente provar que ele é o running back 1 desse time. Apostaria num jogo bom do Jerry Jeudy, porque o Sidney Jones muito provavelmente vai estar marcando o Cortland Sutton, nosso wide receiver 1, que é mais alto, né? Um cornerback mais físico também, como o Sidney Jones. Então o Jerry Jeudy tem tudo para brilhar, né? Ele que já está devendo aí 2 anos abaixo daquilo que a gente espera. E do lado defensivo, eu gostaria de colocar o DJ Jones, que é um jogador que já jogou muito bem contra Seattle, é um cara que jogava no San Francisco 49ers, então enfrentava eles 2 vezes por ano. Então, acho que é um jogador que pode fazer impacto tanto no jogo corrido, que vai ser muito utilizado por Seattle. Seattle vai querer tirar a bola da mão do Geno Smith, mas conforme o jogo vai rolando, é muito provável que os Broncos comecem ali a aumentar um pouco a diferença e eles tenham que começar a passar mais a bola, tornando esse time unidimensional e fazendo com que a nossa secundária, que talvez seja o ponto forte desse nosso elenco defensivo, fazendo com que a secundária brilhe, né? Então, se eu for chutar um placar, eu chuto 24-14 para os Broncos. Acho que 10 pontos de vantagem é mais do que satisfatório. Não espero um jogo de 30 pontos, como foi o Buffalo Bills contra os Rams. Mas se os Broncos tivessem uma atuação como essa, eu ficaria muito satisfeito. Seria uma estreia e tanto para o Russell Wilson e para o Nathaniel Hackett. Bom, o vídeo, como sempre, ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas tá tudo bem. Quando a gente fala de Denver Broncos, a gente acaba se empolgando. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre esse jogo, se vocês acham que vai ser uma lavada mesmo, se vocês acham que tem tudo para ser um jogo histórico para os Broncos, né? Não só para os Broncos, como para o Russell Wilson. E digam aí também qual é a projeção de vocês para a temporada. Eu vou colocar aqui no card para vocês. Aqui ou aqui, eu nunca sei. Para vocês a live que a gente fez sobre expectativa para a temporada, que ficou muito interessante. Então é isso, pessoal. Pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal para ajudar a gente a bater essa meta aí de 600 inscritos até o final do ano, ou até o final da temporada, que de repente termina com o Super Bowl. Vamos ver. E deixar um like nesse vídeo porque ajuda demais na divulgação. Beleza, pessoal? Forte abraço. Go Broncos. Let's ride. E até a próxima. Valeu!